Vamos lá, ó. Lucas 24, versículo 13, achou? Glória a Deus. Está escrito assim, ó. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quando fala de 60 estádios, seria uma caminhada mais ou menos de 2 horas, de Jerusalém para Emaús, e uma caminhada de 2 horas, aproximadamente 10, 11 quilômetros andando. E iam falando entre si de tudo aquilo que tinha acontecido, porque era um domingo de tarde. Jesus ressuscita domingo de manhã, e esses discípulos, esses dois, no caminho para Emaús, estão indo para lá mais ou menos umas 3 da tarde, 4 da tarde. O sol estava decaindo, estava se pondo. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou: quais coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Você percebe que esses dois discípulos aqui sabiam de tudo que estava acontecendo, de tudo que havia acontecido, e também ficou um burburinho na cidade de Jerusalém, e que esses dois vão falar para Jesus desses burburinhos. Olha lá o versículo abaixo, ó, versículo de número 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, do nosso grupo, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Glória a Deus, mas eles não estavam acreditando, não. Ele vive. Ele está vivo. Você sabe disso, não é? Ele está vivo. Lázaro ressuscitou dos mortos, mas morreu de novo depois. O filho da sunamita ressuscitou dos mortos, mas morreu de novo depois. A mulher, aquela de Sunem, né, que teve o filho ressuscitado também por Jesus, o filho morreu, Jesus tocou no caixão, o menino ressuscita, mas morreu de novo depois. O único que ressuscitou e não morreu depois é Jesus. Ele morreu, ressuscitou e continua vivo. Ele está vivo. Ele vive. Só que a conversa qual foi? Ele está vivo. Mas ele não apareceu para a gente. Ele não apareceu para mim. Estão dizendo que está vivo, mas a gente não sabe. E começou esse tipo de conversa em Jerusalém, a ponto de desanimar esses dois discípulos, e ao invés deles permanecerem em Jerusalém para confirmar tudo aquilo, desanimados foram embora para casa, foram para Emaús, e Jesus encontrou com eles no caminho.
Quem crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez estar no altar da igreja, ministrando a tua palavra. Senhor, por misericórdia eu te peço, venha falar com cada pessoa que está aqui. Tem gente que ouve pelo rádio, tem gente assistindo pela TV web, pelas mídias sociais, pelo canal aberto de TV, e eu peço que o Senhor venha falar a cada uma dessas pessoas agora, e que não seja o pastor a falar, mas que seja o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Senta no teu lugar um pouquinho, olhe para essa pessoa bonita do lado e fala assim: por gentileza, não dorme não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. Aqueles dois discípulos estavam entristecidos, desanimados, pois eles haviam ouvido falar que Jesus estava vivo, mas até então Jesus não tinha aparecido para eles ainda, e uma tristeza grande estava no coração daqueles dois, e eles estavam voltando para Emaús, para o caminho de casa, voltando para casa, 11 quilômetros caminhando, quase 2 horas de caminhada, e Jesus aparece no caminho e começa a conversar com eles, só que a palavra está dizendo que eles estavam com os olhos fechados. Amados, Jesus falou uma coisa lá em Marcos capítulo 10, verso 32. Jesus tinha avisado algumas coisas. Eu acho que eles não lembraram disso. Jesus já tinha dado avisos do que ia acontecer. Acompanhem comigo, Marcos 10, verso 32. Olha lá, ó. E iam no caminho os discípulos e Jesus, certo? Olha lá, ó, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus caminhava com seus discípulos no dia a dia, e ele ia falando com os discípulos e ensinando eles, dizendo: olha, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, eu estou avisando, eu estou dando avisos para vocês. Olha o versículo 33, olha lá Jesus avisando, ó, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Isso aconteceu? Sim. Só que Jesus já tinha avisado antes: vão me pegar. Eles vão me pegar, olha lá, ó, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condenarão à morte, entregarão aos gentios. Versículo 34, olha o que diz: e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou isso. Ele deixou claro: vão me pegar, vão me bater, vão me açoitar, vão cuspir em mim, vão me bater, eu vou sangrar, vão me levar até o Gólgota, eu vou levar o madeiro nas costas, eu serei crucificado, mas ao terceiro dia, isso vai ser numa sexta, no domingo pela manhã, eu vou ressuscitar. Eles esqueceram dessa parte. Tanto os seus discípulos, como esses aqui que nós estamos lendo agora. Porque a notícia chegou, qual foi a notícia? Nós fomos lá no sepulcro, e ele não está lá. Estão dizendo que apareceu anjos, dizendo que aquele que estava no sepulcro já não está mais. Por que vocês buscam aqui no sepulcro alguém morto, se ele está vivo? Então essa notícia chegou para a gente, mas não sei se isso é real, não sei se isso aconteceu. E os discípulos estão caminhando com esse sentimento no coração.
com esse sentimento dentro deles. Eu quero que você veja comigo aí, cadê o glória a Deus da igreja aí? Glória a Deus. Olha lá o que está escrito em Lucas 24, a gente volta para o texto agora, e olha o que está dizendo no versículo de número 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres, e haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, olha Jesus dizendo, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus olha para aqueles dois homens e diz assim, nécios de coração, vocês não sabem o que os profetas disseram? Quais profetas? De Gênesis a Malaquias, todos os profetas vieram falando de Jesus, vieram falando que alguém ia vir e iria salvar, seria o Salvador, alguém que seria entregue à morte de cruz e que salvaria a humanidade. Está lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 vai endossar tudo que os profetas do Antigo Testamento diziam, ele vai vir, não tem outro além dele, ele é o Salvador, ele vai vir e vai remir a Israel, ele vai vir e vai salvar a igreja, ele vai vir e vai derramar o sangue inocente, ele vai vir e vai curar os enfermos, é ele, o Filho de Deus. O Antigo Testamento já falava disso. Igreja, veja, os profetas do Antigo Testamento já falavam disso, e aí vem Jesus dizendo, peraí, vocês são tardos e nécios de coração, ou seja, vocês não viram e não ouviram, não leram o que os profetas disseram. Teve um que está lá em Mateus capítulo 3, verso 1, que era um profeta também, chamado João Batista. Olha lá, Mateus 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, cadê o glória a Deus aí? E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Entenda, lá atrás no Antigo Testamento, falava-se que viria o Senhor Jesus, até então o reino de Deus não desceu a nós. Olha aqui para mim, esse negócio de púlpito, de altar, de cadeiras, de pessoas ouvindo a palavra, esse negócio que você está vendo aqui, paredes, cadeira, púlpito, igreja, isso não é criação humana, isso desceu do céu, isso veio junto com o reino de Deus. A igreja, ela é celestial, esse modelo que você está vendo é celestial, desceu do céu, é um reino que foi implantado aqui na terra. Aí vem João Batista dizendo, o que ele está dizendo? Os antigos diziam que Jesus ia vir, que o Filho de Deus viria, e agora arrependei-vos, porque ele chegou a nós. Se cumpriu o que os profetas disseram, ele veio, ele chegou a nós, e quando ele chega, ele implanta o reino aqui, escolhe 12 pessoas para o seguir, e essas 12 ele vai ensinando no caminho, esses 12 ele vai ensinando no caminho, só que mesmo assim, ensinando no caminho, tanto é que ele pregou a mesma coisa que João Batista está dizendo, arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus, amém? Só que Mateus 4, olha lá, Mateus capítulo 4, versículo 17, cadê o glória a Deus nessa igreja aí? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou, e Jesus pregou a mesma coisa.
que ele está dizendo? O reino de Deus chegou. Sou eu que vou salvar e vou remir a humanidade. Vou morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que ele vai fazer uma outra promessa. Jesus disse assim: eu vou vos preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Ele já fez uma outra promessa. Infelizmente, tem muita gente vivendo como esses discípulos aqui. Por quê, pastor? Lembra que nós lemos que existia uma cegueira nesses discípulos? Que os olhos deles estavam como que fechados para que não vissem Jesus? E hoje, como é que está a situação do nosso mundo hoje? Quantas são as pessoas que ainda estão numa cegueira, e eu vou além, de dentro da igreja mesmo, numa cegueira tão grande espiritual. Jesus está voltando, igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos terríveis. E a situação não vai melhorar, não, ela vai piorar. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E as pessoas não estão o quê? Vendo uma cegueira e vivendo numa cegueira espiritual. Só para você ter uma ideia, vamos lá em Mateus 24, versículo 6, e vamos aqui analisar o que Jesus ele vai falar em Mateus 24. Quem está entendendo alguma coisa, dá um glória aí. E o versículo 6, dá uma olhada aí, ó. Jesus dizendo, vamos no versículo 3, para a gente ter uma melhor compreensão. Dá uma olhada aí, ó. Estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Espera aí, os profetas profetizaram que Jesus viria para morrer na cruz. Sim ou não? Ele veio e morreu. Cumpriu a profecia. Agora o próprio Jesus está dizendo que vai morrer na cruz e ao terceiro dia vai ressuscitar dos mortos. E isso aconteceu também. Só que o mesmo Jesus está falando agora da sua segunda vinda. Ele veio, morreu na cruz e foi embora. Mas ele vai voltar. E agora os discípulos estão dizendo, então, Senhor, já que o Senhor veio para cumprir a Escritura e os profetas, vai morrer na cruz, ao terceiro dia vai ressuscitar, vai embora preparar lugar, mas quando é que o Senhor volta para nos buscar? Que sinal é esse? E Jesus vai falar. Olha o que ele vai dizer. Versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sim ou não? Inclusive tem um sujeito que diz assim, meu Pai. Isso é um comediante, né? Não é possível. Ele deve fazer stand-up. Não é possível. Um homem desse não dá para levar a sério. É ou não é? Foi lá no Danilo Gentili, lá, foi entrevistado por Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili, que, para quem não sabe, está afastado do caminho, mas conhece a palavra, ele pegou uma tigela, melhor, uma caneca, colocou na frente do INRI e disse, agora está aí. Ele, está aí o quê? Vamos tomar um bom vinho agora? Ele falou, mas aqui tem água. Mas aí não é comigo, é contigo. Não é você que transforma a água no vinho? Então vamos lá. Misericórdia. Transformou água em vinho? Transformou nada. Né? Isso é um fanfarrão. É, não é? Mas Jesus está falando de pessoas que virão sim se dizendo Cristo e vão enganar a muitos. E aí aqui no versículo de número 6, está dizendo, ó, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Nós estamos em guerra, você que não sabe. Nós estamos em guerra. E o que eu vou falar aqui, tomara
que o YouTube não me cancele. Mas a pior guerra que tem não é essa que o Putin está fazendo lá na Ucrânia. Essa guerra aí é de bomba, essa guerra aí é de bombardeios, é de mísseis. A pior guerra que tem é a biológica, que matam pessoas sem que o causador disso tudo seja pego. São vírus que são lançados no ar, são doenças que são lançadas no ar, e que pegam uma nação, depois pegam um continente, depois, quando vai ver, pega o mundo inteiro, e não se transforma numa epidemia, mas sim numa pandemia, e que matam e dizimam milhares de pessoas. Nós já estamos em guerra. Não aquela de mísseis apenas, mas biológica também. Onde tem todo um sistema econômico por detrás. O causador do problema é o que dá também o antídoto para o problema. O fulano que causa a doença, deixa eu falar assim, é o sujeito também que inventa o remédio para a doença. O sujeito que inventa a doença é o mesmo que vendem insumos, vendem produtos por conta da doença. E a gente já está vivendo isso. Desde a época de Gengis Khan. Desde aquela época, lá atrás. Já estamos vivenciando isso. Essas guerras. Tanto guerras físicas como biológicas. E Jesus já está falando isso, há muito tempo. Que nos últimos dias, esses seriam os sinais de que verdadeiramente ele estaria voltando. E você e eu não podemos estar como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, com os olhos fechados, sem entender esses sinais. Você e eu temos que estar com os olhos abertos, entendendo todos esses sinais, porque eles estão acontecendo. Está na nossa cara, a gente está vendo isso. Acompanhe comigo aí. Cadê o glória da igreja aí? Olha lá, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Teve recentemente aí um ciclone no Rio Grande do Sul. Gente, pelo amor de Deus, onde já se viu o nosso país, Brasil, um país tropical, com ciclone? A gente ouvia isso, dizer disso aonde? Estados Unidos, é ou não é? Passou o ciclone, passou um vendaval, passou tal. Tinha gente que tinha até medo dos Estados Unidos por causa disso. Não vou porque agora é época de furacão, é época de ciclone, não vou por causa disso. Espera aí, mas agora tem ciclone no Brasil. Já inclusive há uns 6, 7 meses atrás, Curitiba sentiu abalos sísmicos, terremotos. Aliás, teve terremoto até em Osasco, que eu ouvi dizer. Foi ou não foi? Quem ouviu dizer esse negócio aí? Eu não senti nada. Mas teve gente que disse que sentiu, que houve terremoto até em Osasco aqui. Ué, olha como Osasco está famoso lá. Né? Então, o que está acontecendo no nosso país? O mundo inteiro está sendo abalado por sinais que Jesus já tinha dito. E aí a gente continua, cadê o glória da igreja aí?
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Todos esses sinais que Jesus disse, está acontecendo hoje. E pior, ele mesmo disse no versículo 13, olha lá o verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Põe o versículo 10 agora. O verso 10. Olha lá. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Eu não sei se você está acompanhando o mundo gospel aí. Mas é uma grande tristeza também. Porque a gente tem visto o que está acontecendo aí fora. Em 1537 veio Martinho Lutero protestando contra coisas erradas dentro da igreja. Por volta de 1540, 1545 veio Calvino protestando também. Vieram esses homens fazendo a reforma protestante contra coisas erradas que aconteciam dentro das igrejas. Eu acredito que hoje a gente precisa de uma nova reforma protestante. E um dia eu fui orar a Deus e eu disse: Senhor, o que está acontecendo com as igrejas? Que não se prega mais o verdadeiro evangelho. E isso que eu estou dizendo não é um ataque aos irmãos, não é isso não. É uma evidência do fim dos tempos. Porque muitos no fim dos tempos seriam escandalizados. Escandalizados pelo quê? Por coisas que acontecem dentro das igrejas. E um dia eu fui falar para Deus: mas Senhor, por que não, né? Eu sei que vai vir um avivamento aí, mas por que não tem uma nova reforma? Porque olha o que está acontecendo nas igrejas. E eu não estou atacando ninguém não, pelo amor de Deus, essa não é o propósito, não é esse não. O que eu estou te dizendo é que as igrejas se tornaram empresas. Onde tem que haver o quê? O giro do quê? De dinheiro, de marketing. Ou não? Ou só eu que estou vendo isso? Oi, tem alguém vivo aí? Será que é só eu que estou vendo isso? Só eu que estou enxergando isso? Olha quanta coisa está acontecendo aí. E eu falei: Deus, tem que vir uma nova reforma protestante. E o Senhor disse: não haverá nenhuma outra reforma protestante para a igreja poder andar no caminho. O que vai acontecer agora não é um novo Martinho Lutero ou um Calvino que virá fazer uma nova reforma. Não! Quem vai vir vai ser Jesus. E que vai tirar você e eu daqui. Aqui não vai ter uma reforma nenhuma. É Jesus que vai vir para nos arrancar daqui, para nos tirar daqui. Por isso que você e eu temos que ter bastante cuidado, porque no versículo de número 11, olha lá o que está escrito, Mateus 24, verso 11, ô glória! E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí a gente continua: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está tudo acontecendo. Agora você me desculpe falar isso, mas eu tenho que dizer: até a Bíblia está sendo mudada. Põe na tela aí, Davi. Vamos ver. Você já ouviu falar disso aí? Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva. Eu não tenho nada contra, viu? Os gays, lésbicas, GLBT, a mais e afins, a simpatizantes, nada. Tenho nada contra isso, não. Eu acredito que a pessoa faz da vida dela o que ela
quiser. E a gente recebe aqui qualquer pessoa de braços abertos para que essa pessoa seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente recebe qualquer pessoa. Não, eu vou te falar o que é. Eu já vou lhe dizer o que tem ali. O que tem não é nada demais. Eles só tiraram o que a Bíblia condena no homossexualismo, no lesbianismo. Eles tiraram essa parte e nos rodapés da Bíblia estão lá as explicações que eles acham que é certo. E aí a pessoa vai ler uma Bíblia segundo a mente deles. Só que ele vai achar e vai pôr na tela, está escrito uma coisa muito séria. Aquele que tirar um tio, ou acrescentar um J, um tio, mudar alguma coisa, vão vir sobre essa pessoa todas as pragas e maldições da palavra. Então, a gente não pode mudar o que está escrito. Não pode ter mudança do que está escrito. Se está escrito aqui, tem que ser obedecido. Tem que ser feito. Inclusive, vamos imaginar aqui, lei de trânsito. O que está escrito na lei de trânsito? Farol vermelho, o que você tem que fazer? Mas eu não quero parar. Eu quero passar direto. Eu posso? Posso ou não posso? Posso. Claro que eu posso. Quem disse que não? Claro que eu posso. Só que eu preciso entender que é uma roleta russa. É ou não é? Eu posso tanto passar roletando tudo e não acontecer nada comigo, não vem nenhum caminhão de um lado nem do outro. Opa, deu glória, hein? Passei, ó, você viu? E tem que entender também que o radar vai piscar na minha placa e eu vou receber uma multa violenta e 7 pontos na carteira. E se eu for pego no flagrante passando, corre até o risco de eu perder a carteira de habilitação. Não é assim? Você pode tudo, irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que se você for se enquadrar na lei, você não pode passar no vermelho. E no amarelo, pode? Hã? Pode. Você pode passar o momento que você quiser. Só que você tem que entender que você vai arcar com as consequências de tudo. Pastor, eu posso matar alguém? Pode. Pode. Opa! Aguarda, que uma hora a polícia te pega. E uma hora tu é preso. E não vai ficar 1 ano e 2, não. Vai ficar pelo menos 30. E se não se arrepender do crime que cometeu, ainda é condenado. Então, você pode fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus é o quê? É a lei do Senhor. E que se você andar perante a palavra, você tem um destino. Se você andar fora dela, você tem outro destino. Se você andar dentro das leis do Detran, sua carteira vai ficar sem pontuação. Se você disser, não quero obedecer o Detran, corra o risco de perder sua carteira. Eu estou falando besteira aqui? É exatamente isso. Por isso, Apocalipse 22:18 está dizendo, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, podem mudar a Bíblia? Podem, já estão fazendo. Podem. Só que se preparem para poder receberem em si mesmos o quê? As pragas deste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja, se alguém tirar quaisquer palavra do livro, fizeram uma Bíblia inclusiva.
Tiraram partes que já não existem na nossa. E outra, vão perseguir os cristãos, vão perseguir a Bíblia, vão tentar tirar de circulação isso aqui. Existem países, desculpe eu tenho que dizer, que são comunistas, que não têm Bíblia, e que quando você vai baixar a Bíblia pela internet, não tem nada disponível para você baixar, ou seja, não querem a palavra de Deus, não querem que se pregue o verdadeiro evangelho. São sinais de que Jesus está voltando. São sinais. Aí eu anotei algumas coisas aqui, posso falar? Ih, meu Deus. Mas primeiro vamos ver o que Paulo fala para o Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 1. Dá uma olhadinha aí comigo, hein? 2 Timóteo 3, versículo de número 1. Olha lá. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tem isso? Sim ou não? Não, mas ele está falando de gente dentro da igreja. Paulo escreve para o Timóteo falando de gente de dentro da igreja, não é de fora não. Porque lá fora a gente já sabe que tem um montão de gente que é assim, mas de dentro da igreja. Então ele está dizendo, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo aparência de crente, de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. Tudo que Paulo falou está acontecendo agora. E dentro das igrejas. E um montão de gente com os olhos vendados, fechados, que nem os dois no caminho de Emaús. Só que os olhos daqueles dois se abriram. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Que os nossos olhos se abram. Que toda cegueira espiritual caia por terra da nossa vida. Que a gente tenha os olhos abertos para o Evangelho e para tudo que está acontecendo. E entender que tudo que está acontecendo já é um prenúncio, já é um anúncio da vinda de Cristo, daquilo que Ele mesmo prometeu. A Bíblia, amados, ela acontece. A Bíblia é algo vivo, esse livro aqui é vivo. O que está escrito aqui não passa. Jesus já lhe antecipou dizendo, tudo nessa vida passa, as coisas passam, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito nela vai se cumprir. Os profetas profetizaram, vai vir um que vai remir Israel. Os profetas, inclusive Isaías disse, ele vai vir, vai levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías e todos os demais profetas do Antigo Testamento profetizaram, ele vai vir, vai morrer na cruz. Ele veio, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, se encontra vivo para todo sempre, e ele disse que vai voltar e vai levar a igreja. Você tem que estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para isso aí. Por isso que Jesus já disse, quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas não tem como eu ser salvo sem me batizar, não? Ou não tem como eu ser salvo pela tua fé sem que eu creia? Não. Quem crer e for batizado será salvo. É isso. A gente não tem para onde correr.
É uma determinação de quem? Do pastor, da igreja? Não, é de Deus. A única forma de você ser salvo é obedecendo a sua palavra. E pior, eu lamento muito, nós estamos vivendo o mesmo tempo da Arca de Noé. Eu lamento demais isso. Porque muita gente entrou na Arca. Você não acha que enquanto a Arca estava sendo construída, não tinha gente que via aquele barco gigante, dizendo, que isso, hein? Aí tinha um velho lá, barba branca, cabelo branco. Não era eu, não. Não era eu, não. Mas tinha lá um velho. E diz a palavra que ele construiu a arca, foram 100 anos para construir. E ele tinha 500 anos quando começou a construir a arca. E aí ele começa a construir a base da arca. Começa a colocar os caibros. Estava lá serrando. E muita gente entrava no barco, olhava aquele barco imenso. E eu acredito que alguém perguntava para ele, o que é isso aí, o Noé? Aí Noé dizia o quê? Diz a palavra que ele era o apregoeiro da justiça. Ele pregava a palavra. Então alguém entrava na arca, ele pregava. Alguém entrava na arca, ele pregava. E a pessoa saía da arca sabendo que o dilúvio estava a caminho. O que representa a igreja? A arca. Jesus mesmo disse como foi nos dias, do dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Casavam, se davam em casamento, até que a arca fechou e ninguém pôde entrar. Simples. Olha lá. E não perdoou o mundo antigo, está em 2 Pedro 2,5, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então quem entrava na arca, ele pregava. E o que ele dizia? Deus vai acabar com a terra, viu? Isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai ser tudo inundado, água para todo lado, muita gente vai morrer, animais vão morrer, e esse barco gigante que eu estou montando aqui, foi porque Deus mandou, porque eu vou colocar os animaizinhos aqui, o casal de cada espécie, para que eles possam procriar depois. Aí o povo olhava, tá bom, velho gagá, tá bom que vai vir uma chuva, vai levantar isso aqui tudo, tá bom, duvido. E nós estamos vivendo a mesma coisa. Estamos pregando, dizendo, Jesus está voltando. Abra os olhos. 2 Pedro 3, versículo 3 e 4. Acompanhe o que está escrito lá. Olha lá. Vê se não é isso que a gente está vivendo. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que nós estamos ouvindo hoje em dia? Essa conversa de que Jesus vai voltar. Eu estou ouvindo isso há muito tempo. Estou ouvindo isso aí há muito tempo. Você conversa que ele vai voltar, nada. A mesma coisa. Você conversa que o barco vai levantar com a água do dilúvio. Isso é conversa. Tá bom. Só que o barco levantou, a chuva veio. E o dilúvio aconteceu. Os profetas disseram que viria um Salvador. Ele veio. Morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. E esse mesmo homem disse, eu vou voltar para levar a igreja. E qual é a prova de que realmente isso vai acontecer? Nos últimos dias vai acontecer assim, 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 assim. Está acontecendo? Será que ele mentiu? Então que os nossos olhos sejam abertos. Que os nossos olhos se abram. Lucas 24, versículo 28. Nunca se
teve um verão tão grande como na Europa. Nunca teve um verão como esse. O filho do José e da Ildete, o Átila, eles moram na Espanha. Na Espanha, né? Eles vieram para cá, porque não aguentavam o calor. Aí. Não suporta o calor. Onde já se viu isso? Até onde eu sei, a Europa era frio. Ou eu estou errado? O povo que viajava para lá comprava sobretudo, luva de couro, touca. É ou não é? E agora o calor lá, a sensação térmica é de 52 graus ou mais. Ou mais. Terremoto agora em Marrocos. Destruiu tudo. Muitas pessoas morreram. Já passaram de 2000. Muita gente morrendo. Olha lá para o Rio Grande do Sul. Está acontecendo lá. As queimadas que estão acontecendo também na Europa. Quanta coisa acontecendo no mundo. Oi? Estados Unidos. Havaí. Quanta coisa acontecendo. Os sinais estão aí, igreja. Abra os olhos. Olhe para essa pessoa bonita do seu lado e diga assim: abre esse zoião azul aí. Abra esse olho, meu amigo. Porque Jesus está voltando. E aqui, Lucas 24, 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. Jesus estava caminhando, os dois discípulos sem ver Jesus, sem conhecê-lo, os olhos fechados, caminhando, aí chegaram em Emaús. Aí Jesus faz com que? Então tá, gente, tô indo. Vocês vão ficar por aí, eu vou continuar. Aí eles disseram: não, fica com a gente. Não vai não, o dia já está caindo, né? O sol está se pondo, está anoitecendo. Olha lá o versículo 29, E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, como Jesus é, né? Líder é líder, não tem jeito. Você entende isso? Líder é líder, não tem conversa. Ele entra, domina. A casa nem era dele, ele entrou e dominou a mesa. Esse negócio de mesa tem algo a ver com ele, você sabe, né? Olha a mesa aqui, A mesa aqui. Quando ele entra, ele já senta na mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Peraí. Esse negócio de tendo dado graças, o partiu, tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isso aí é familiar. Isso aí Quantas vezes eles viram isso? E quando Jesus toma o pão e parte o pão e dá, só o fato dele ter levantado o pão, aquele gesto de levantar o pão, partir o pão, eles olharam para aquele homem fazendo isso, um olhou para a cara do outro. Você está entendendo quem é que está na mesa com a gente? Você entendeu quem é que está aqui? Olha lá o versículo 31. E abriram-se. E abriram-se-lhe. E então os olhos. E conheceram ele. E desapareceu-lhes. Olha aqui para mim. Jesus estava no caminho com eles. Eles não conheceram. Foi na mesa, no partir do pão, naquele gesto,
que eles olharam, Jesus está dentro da nossa casa. Jesus está dentro de casa. Ele está partindo o pão. Essa cena eu já vi, muitas vezes. Um olhou para o outro e disse: é ele que está aqui. E quando Jesus partiu o pão e deu na mão deles, que eles olharam para o pão, um ficou olhando para o outro. Quando olhou para a cadeira, cadê ele? Desapareceu-lhes. Sumiu. Quem é que daria um abraço? Quem daria um abraço nele? Pois é, você está falando isso agora. Porque eles também poderiam ter dado um abraço, sim ou não? Mas na hora de dar o abraço, sumiu. Pois é, e ele estava andando com a gente os 11 quilômetros todinho. E ele estava com a gente o tempo todo e a gente não viu. Ei, abra os olhos. Sabe tal bênção que você alcançou? Foi ele. Sabe aquilo que aconteceu? Que você disse: olha que bênção. Foi ele. Ele está andando com você e comigo o tempo todo. É você que não enxerga. É você que não vê. Sabe tal livramento? Foi ele. Do jeito que eu vi o Clemente no hospital, misericórdia. Tinha acabado de acontecer, ele sofreu um acidente, bateu com a bicicleta, e foi um grande livramento. Foi um grande livramento. Eu cheguei no hospital, ele estava deitado, eu acho que ele tinha acabado de acordar, porque ele perdeu os sentidos, apagou no acidente. Quando eu cheguei, que ele olhou para mim, ele estava tentando me reconhecer. Eu vi que ele estava tentando me reconhecer. E eu já entrei com tudo lá. O Noel veio comigo, foi manobrar o carro. E eu já fui entrando. Aí a enfermeira dizendo: onde é que você vai, rapaz? Você não pode entrar, não. Eu falei: já entrei. E fui entrando, passando por todo mundo. Cheguei lá, eu vi ele deitado na maca. Falei: e aí, abençoado? Está esperando você na igreja? Você sumiu? Sofreu um acidente. Um grande livramento. E o Noel ainda deu uma outra bicicleta para ele esses dias. Foi. Só que não é a bicicleta de andar na rua, não é aquela que você pedala parado. É a ergométrica. Sabe aquela bicicleta ergométrica? E o Noel disse: com essa aí você não cai, não. Essa aí você pode... Esse Noel, meu Deus do céu. Mas foi imenso livramento. Quem pôs a mão? Deus. Livrou. O tempo todo andando com a gente. O tempo todo andando com você e comigo. Abra os olhos. Saiba reconhecer o que Ele tem feito. Abra os olhos. Saiba reconhecer que estamos vivendo os últimos tempos. Abra os olhos. Saiba agradecer por tudo que Ele tem feito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aí, o que aconteceu? Eu encerro já. Olha o versículo abaixo. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então quer dizer que Jesus estava andando e aqueles homens portavam as Escrituras. E aqueles homens andando, portando as Escrituras, Jesus aparece do lado, vai andando com eles, vai perguntando para eles, vai questionando eles, e aí eles vão falando, aí Jesus pega da mão dos homens, me dá aqui a Escritura. Olha o que os profetas disseram, vocês não estão vendo? Vocês ainda estão duvidando que Jesus ressuscitou? Porque a gente não viu, né? E era o próprio falando, tanto é que agora eles reconhecem. Quando ele abria a palavra e lia e falava com a gente, nosso coração ardia, a gente não sabia o porquê. Era ele que estava ali. Olha lá, versículo abaixo, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles.
os quais diziam, eles chegaram e diziam, ressuscitou. Olha, nem saudaram nada. Tudo bem, discípulos? Bom dia, a paz, tudo na bênção. Deixa eu dar uma notícia. Não, eles já chegaram correndo, viram os 11 e disseram, ressuscitou. E os 11 o quê? Ele ressuscitou. O que está falando aí, rapaz? Ele ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi reconhecido no partir do pão. Então eles já chegaram dizendo, ele está vivo, é real, o que disseram é verdade, ele nos encontrou no caminho, a gente não viu, mas o nosso coração ardia, ele falava conosco, e quando partiu o pão, vimos que era ele, e ele desapareceu, mas ele está vivo, ele continua vivo, ele é fiel, ele continua poderoso, o que as escrituras disseram é verdade, ele ressuscitou. Vamos ficar de pé. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E a boa nova é que o reino de Deus chegou até nós. E esse reino está dizendo que ele foi preparar lugar. E ele vai voltar para nos levar daqui. Então abra bem seus olhos. Primeiro, para obedecer a palavra de Deus. Não obedecer ao que um pastor está falando. Posso ser bem sincero para você? Eu sou um pecador igual a você. Sou de carne e osso. Hoje um pouco mais de carne do que osso. Mas sou um ser humano. Pecador igual a você, ou até pior. Não tenho medo de reconhecer isso. Você também é. E se não for a graça de Deus, ninguém aqui é salvo. A graça é um favor que a gente não merece. É um presente imerecido, é um favor imerecido. Ninguém consegue aqui por suas próprias ações se salvar. Mas o que Deus ele quer é que você ande dentro de sua palavra, do Evangelho, cumprindo a palavra de Deus, obediência a Deus, frequentando os cultos, participando da ceia, porque foi na ceia que abriram-se os olhos. A ceia é algo importantíssimo. Você que ainda não desceu as águas, desça. Não, você entenda que você não está obedecendo a mim. Escute isso. Você não está obedecendo um homem. Você não está obedecendo eu, pastor da igreja. Você está obedecendo a palavra, a Bíblia, o que ele mesmo disse. Então, nós vamos ter batismo em dezembro, lá no sítio, lá no espaço VUB. E se você não é batizado, faço questão de batizar você. Isso tudo que eu estou te falando é a palavra. Não é um dogma, não é uma filosofia de vida, não é uma doutrina humana, não. Não é usos e costumes, não. É Bíblia. É só ler. Está aqui escrito, leia. Não quero ir por aquilo que o pastor está falando, eu quero eu mesmo ler e compreender. Então vai lá ler que você vai ver que é verdade o que eu estou dizendo. É real. Há um bom tempo atrás eu preguei eu vou fazer isso de novo quando o Espírito Santo me pedir, que eu vou pregar com uma Bíblia católica. E naquele dia foi tão especial que eu preguei em Baruque capítulo 6. Aí quando eu falei para a igreja, vamos abrir a palavra de Deus, aí eu vi todo mundo com a Bíblia na mão, vamos lá, Baruque capítulo 6, todo mundo, Baruque? Uai,
Onde é que está isso? Só a Bíblia Católica tem. Baruque, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E nesse dia eu pregava dentro do livro Baruque capítulo 6. E eu via uma mulher se retorcendo na cadeira. E com uma cara para mim que você não tem noção. Se ela pudesse, ela me fulminava com o olho. Aquele olho do Shazam. Ela me cortava a cabeça fora. E aí eu preguei, entrei em Macabeus também, depois fui para Salmos. E a mulher chega no final do culto, olha para mim assim e fala: eu preciso falar com o senhor. Eu falei: tá bom. Você só espera cumprimentar o povo? Espera. E só ficou ela, eu na igreja, o pastor auxiliar. E eu olhei para ele e falei assim: pois não? Em que posso ser útil? O senhor é um mentiroso. Eu falei: eu? Sim. Não está escrito isso aí na Bíblia. Eu falei: então, peraí. Então, vamos ler. Posso pegar lá a palavra para a gente ler? Faça-me o favor. Peguei. Tudo que estava, porque tudo, quando eu faço o esboço, fica assim, ó. Tá vendo? E esse caderno aqui já é o 3º caderno de pregação. Tem um monte. E aí eu fui, peguei o caderno, coloquei do lado, peguei a Bíblia, coloquei do lado, falei: vamos ler? Vamos. Aí leu tudo. Olhou para mim e diz: eu não tinha visto isso. Então quer dizer que a gente não deve dobrar o joelho para imagens. É isso, pastor? Eu falei: é o que está escrito. Que Baruque capítulo 6 condena isso também. Macabeus também condena. Não é só a protestante, não. A Bíblia católica também fala a mesma coisa. Inclusive os apócrifos. Baruque, fala a mesma coisa. Por que o padre me disse isso, pastor? Eu falei: eu não sei não. Aí você quer saber demais. Eu não sei por que o padre não te falou isso. Aí falou assim: deixa estar. Saiu batendo o pé. Senhor, não devia ter feito isso não. Não devia ter pregado sobre isso. Oh, meu Deus do céu, cada coisa que eu me coloco em cada problema. Por que não fui lá pregar direitinho a palavra? Tudo certo. Fui entrar em assunto que não é para entrar. E eu achando que eu estava errado. Fui dormir com esse peso na consciência. Falei: nunca mais eu falo de nada de idolatria. Nunca mais. Passou-se 10 dias. O nome dessa mulher é Conceição. Ela me chega: tudo bom, pastor? Tudo. No final do culto eu quero conversar com o senhor. Eu falei: tá bom. Quando eu virei para falar: ai, Jesus. Olha aí, ó. Tá rendendo. Sim ou não? Tá rendendo. Para que eu fui falar aquelas coisas? Rendeu. Para quê? Aí ela chega no final do culto, ela senta e diz: peguei o padre. Eu falei: como é? Peguei o padre, pastor, de jeito. Anotei tudo que o senhor falou. Fui lá nele. Falei: eu fui numa igreja e o pastor pregou a palavra lá. Aí o padre: a igreja é protestante, né? A Bíblia deles é diferente. Falou: não, ele pregou na nossa Bíblia. Inclusive, aqui os versículos, tá aqui, O que o senhor me disse? Ele falou: pastor, tá certo. E como é que o senhor, como padre, não fala isso aqui, não me falou que eu não podia fazer isso? Como é que o senhor não me fala? Aí o padre: você não me perguntou?
Você me perguntou? Ela falou, não. Então como é que eu vou falar uma coisa que você não me perguntou? E outra, aí o padre, e outra, você já viu eu adorando imagem? Aí ela, não. Quem adora são vocês. Eu não. Eu só levanto para o alto, abaixo, vocês vêm, mela tudo, beija. O outro chega com bafo de cachaça, beija, você vai e beija no mesmo lugar. Mas aí é vocês. Depois eu passo álcool, desinfeto tudo. Vocês, eu não. Olha o que o padre disse. Aí ela olhou e disse, ah é? Obrigado. Onde é que você vai, Conceição? E ela disse, eu vou buscar a Deus. Porque eu achava que eu não tinha. Eu não tenho. Sabe o que essa mulher se tornou? Uma obreira da igreja. Parece, né, que eu tinha entrado numa enrascada. Que o que eu falei rendeu, ia dar problema. Só que o Senhor fala, prega, ensina, fale, para a pessoa abrir o olho, ela entender. Que aí quando ela entende, ela abre o olho, ela cumpre a minha palavra e eu abençoo ela. E aí ela conseguiu trazer o marido também foi salvo, se batizaram, e a vida dela se tornou uma grande bênção. Então não é o pastor da igreja que... Você não tem que obedecer ao pastor. O pastor, ele vai falar aquilo que é bíblico. Ele vai falar na palavra. E tudo que o pastor estiver falando, você vai na Bíblia e... Deixa eu ver se é verdade isso aí. Peraí, o que ele está falando aí? Qual é o livro, qual é o capítulo? Qual que é aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu comparar. Deixa eu fazer uma leitura junto com ele, de exposição da Bíblia. Deixa eu ver. O que ele está falando tem sentido. Sim, é isso mesmo. Obedeça. Se o sujeito está falando lá, mas não está batendo com a palavra, tem alguma coisa errada. Algo está de errado. O que ele estiver falando ali tem que estar dentro da palavra, direitinho. Está dentro da palavra direitinho? Glória a Deus. Faça, que você vai ver. Deus vai te abençoar grandemente. Aí sim, os nossos olhos se abrem. As escamas caem dos olhos. Os nossos olhos vão se abrir. E a gente vai ver Jesus caminhando conosco dia após dia. Quem aqui quer ver Jesus contigo todo dia? Caminhando com você todo dia. Quantos livramentos eu já tive? Quantos livramentos você já teve? Pensa um pouco aí. É Jesus contigo todo dia. Pensa um pouco. Indo para o sítio, quantos livramentos eu já tive? O Noel mesmo dirigindo a picape, a mais de 100 por hora, à noite. De repente, eu não sei o que aconteceu, a picape pegou não sei, o pneu bateu em alguma coisa, não sei se era uma pedra, se era um ferro. Sei que bateu num ferro, numa pedra, não sei, em alguma coisa, num objeto. Que aí eu ouvi o barulho do pneu estourando. Aí eu falei, Noel, o pneu estourou. E o Noel a 100 por hora na picape falou assim, nada, pastor. Se o pneu tivesse estourado, a gente tinha sentido na direção. Aí ele vai e me solta a direção na mão, assim, aqui, ó, a direção aqui. Ó, livre. E o pneu estourado. Como isso? Como? Eu conversei com amigos meus que são da polícia. Eu falei, aí ele perguntou, quando ele ouviu isso, ele perguntou, mas o pneu estourou mais ou menos a quantos por hora? Eu falei, a uns 100 por hora ele estava. Ele, o quê? Eu falei, 100 por hora. Não estava, não. Eu falei, por quê? A gente aprende na polícia que se um pneu estoura a 60 por hora, o carro já vira. Ele estava a quanto? Eu falei, a 100.
Pastor, vocês no mínimo ia dar umas 3, 4 capotadas o carro ia virar as 3, 4 vezes. Você não estaria aqui não. Foi Deus que pôs a mão nesse carro. E pôs a mão. Quantos livramentos. O caminhão no sítio, boa lembrança. E eu tive outro livramento. Eu tive outro livramento. Eu e o Guilherme. Quinta-feira. Não foi, Guilherme? Foi ou não foi? Estou roçando o sítio. E falei para o Guilherme, vai rastelando. Eu com a roçadeira, vai rastelando. Tá bom. Aí tinha um portão assim na grama. Eu falei, vamos tirar esse portão daí. Pode deixar na rua aí. Não tem problema não. Depois a gente tira. Eu estou olhando lá que o caminhão ligou o caminhão. Eu falei, o Noel ligou o caminhão. Mas tá bom. Aí eu falei para o Guilherme, será que ele vai subir? Não foi, Guilherme? Não vai subir não. A gente não vai embora agora? Não vai subir não. E continuamos lá roçando. De repente o barulho do caminhão. O caminhão começou a subir. E o portão no meio da rua. E eu fazendo assim, não! E o caminhão acelerando. Eu falei, já era, vai passar em cima de mim. Aí ele parou em mim assim, 1 metro. Eu falei, não era para passar, não se pega o portão, você ia descer com tudo. Ele falou, não, eu só queria saber quem estava perto. Eu queria só chegar perto. Você não viu, não? Não, na verdade eu vi, mas eu queria só chegar perto para saber quem era. Falei, eu vou pular para o mato de cá. Eu já vi o Guilherme já pro outro lado. Eita, é cada coisa. E quando o pedreiro foi, colocou a areia dentro do caminhão, lá em cima, e é meio íngreme assim, né? Colocou no caminhão a areia e está lá colocando areia. Eu falei, abençoado, não é bom a gente fazer em duas viagens, não? Ele falou, nada, pastor, imagina. Que isso? Vamos uma vez mesmo. Eu falei, tá bom. E nem me toquei. Que ele colocou, quantos metros de areia, Noel? 3, 4 metros de areia dentro do caminhão. 1 metro de areia pesa mais ou menos entre 1.400 a 1.600 quilos. Vezes 4, quanto é que dá isso aí? E beleza. Estou eu descendo a rua ali do sítio, procurei freio. Cadê o freio? Toquei no freio e o caminhão foi descendo, virado assim, descendo, indo para a ribanceira. Eu falei, pronto, já era. Entrego a ti a minha alma. Já era, vou morrer. As árvores vão parar lá embaixo, lá, e olha lá. E aí eu olhei no retrovisor, o Noel lá em cima com a mão assim, ó. Desse jeito. Na hora eu soltei o pé do freio, o caminhão deu uma endireitada, aí eu peguei e falei, opa, vou pegar, vai pegar lá na bitoneira, mas não tem problema não. Desceu rasgando. Falei, Jesus, que pedreiro abençoado. Que o caminhão foi parar lá embaixo, mas parou, graças a Deus. Só que a gente não se toca. Eu devia ter falado para ele, abençoado, vai ficar pesado atrás, eu vou ficar, ainda que eu pise no freio, ele não vai obedecer à frente. E aí vai ser difícil para descer. Eu nem me toquei. Eu continuei ajudando ele com a pá ainda. Eu nem me toquei nisso. Eu acho que o Espírito Santo fala, esse pastor dá tanto trabalho. Porque olha aí, eu nem me toquei. Depois eu fico pensando, falei, é verdade, eu devia ter vigiado, não pensei. Mas isso é Deus conosco o tempo todo. Ele está contigo o tempo todo. Abra os olhos para enxergar isso. Eu quero fazer um convite, eu vou encerrar agora. Esse convite é para você que vai entregar-se a Jesus e recebê-lo como teu único Salvador. Por quê, pastor? Naquele grande dia, porque ele está voltando. A qualquer hora a trombeta toca e a gente vai embora. Os sinais estão ali. Para você. Para você. Quer entregar a vida a Jesus? Faça isso.
ou quer voltar para o caminho, quer reconciliar com Deus, faça isso. Pastor, eu quero me entregar a Jesus. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador? Então é só dar um sinal comigo assim. Receba Jesus como teu Salvador. Também vou orar por você que quer voltar para Jesus. Você quer reconciliar com Deus. Pastor, eu ouvi a mensagem, eu preciso estar no caminho. Aqueles homens não estavam no caminho de Emaús, eu preciso também estar no caminho. Só que eu quero estar no caminho, pastor, com meus olhos abertos. Não como eles. Eu quero estar no caminho, de volta no caminho, com Jesus no caminho e com os meus olhos abertos. Então, se você vai voltar para Jesus, por favor, saia do teu lugar, venha aqui à frente. E eu vou orar pela tua vida agora. Tem alguém que vai voltar para o caminho? Oh, glória! Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. Olha aí que bênção. Parabéns. Viu? Vou orar, fica aqui. Glória a Deus. Graças a Deus, que bênção. E agora eu vou orar por você também, que já conhece a palavra. Pastor, eu conheço a palavra, já estou no caminho, Jesus está comigo. Ah, pastor, mas não tem sido tão fácil esse caminho. Realmente não é mesmo. A gente vai enfrentar caminho estreito, espinhos, problemas, ingratidão, um montão de coisas a gente vai enfrentar por esse caminho. Mas o que me conforta e o que deve te confortar também é que neste caminho Jesus sempre estará contigo. Sempre, sempre. Por mais que seja difícil, Ele sempre estará contigo. Então, se você hoje se encontra assim meio que fraco, sabe, meio que, não estou fora do caminho não, pastor, mas eu preciso de uma oração para Deus me fortalecer e eu permanecer no caminho. Então vem para cá que nós vamos orar. Vamos aplaudir bem forte o nome dele. Vem chegando mais um pouquinho aqui na frente. Glória a Deus. Vamos fazer assim, se você puder, tá? Só se puder, fique de joelhos no seu lugar, o pastor Mário vai me ajudar nessa oração. Tem gente que agora me assiste também pela TV, tem gente que está me assistindo pelo YouTube, tem gente que me ouve pelo rádio também, né? Então eu quero que todos os que estão aqui na Resgate Salvação, como também quem está à distância pelo rádio, pela TV, pelas mídias sociais, todos digam bem alto assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra. O que eu mais quero no caminho é Jesus me acompanhando nesta caminhada. Eu te peço, perdoe as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Pai amado, eu preciso estar na tua presença continuamente. Me fortaleça agora e em nome de Jesus me dê também estrutura espiritual para estar na tua presença em obediência à tua palavra. Deus amado, o meu coração já está nas tuas mãos. Me abençoe neste momento, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, o pastor vai orar com você. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela ministração da Tua palavra que veio aos nossos corações. Meu Deus, a Tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Ti nem do Teu reino. Então venha fortalecer a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Dê graça, dê sabedoria para prosseguir a caminhada sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar firme, Senhor, na Tua casa e nos Teus propósitos. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se coloque de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Agora eu quero falar com você que está aí agora, que assistiu essa pregação. Eu peço que você se inscreva no canal. Peço também que você compartilhe essa pregação. Dê o seu like, o seu joinha.
aperte o sininho para que você receba as novas notificações. Por quê? Porque esse vídeo tem que estar espalhado por aí. Muita gente precisa ouvir essa mensagem. Então, desde já, agradeço a todos que estão assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Glória a Deus.